Capítulo 2. Da escrituração. Artigo 172. No registro de imóveis serão feitos, nos termos desta lei, o registro e averbação dos títulos ou atos constitutivos, declaratórios, translativos extintos de direitos reais sobre imóveis reconhecidos em lei, inter vivos ou mortis causa, quer para sua constituição, transferência e extinção, quer para sua validade em relação a terceiros, quer para sua disponibilidade. Artigo 173. Haverá, no registro de imóveis, os seguintes livros. 1º, livro número 1, protocolo. 2º, livro número 2, registro geral. 3º, livro número 3, registro auxiliar. 4º, livro número 4, indicador real. 5º, livro número 5, indicador pessoal. Parágrafo único. Observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 3º desta lei, os livros números 2, 3, 4 e 5 poderão ser substituídos por fichas. Artigo 174. O livro número 1, protocolo, servirá para apontamento de todos os títulos apresentados diariamente, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 12 desta lei. Artigo 175. São requisitos da escrituração do livro número 1, protocolo. 1º, o número de ordem, que seguirá indefinidamente nos livros da mesma espécie. 2º, a data da apresentação. 3º, o nome do apresentante. 4º, a natureza formal do título. 5º, os atos que formalizar, resumidamente mencionados. Artigo 176. O livro número 2, registro geral, será destinado à matrícula dos imóveis e ao registro ou averbação dos atos relacionados no artigo 167 não atribuídos ao livro número 3. Parágrafo 1º. A escrituração do livro número 2 obedecerá às seguintes normas. 1º, cada imóvel terá matrícula própria, que será aberta por ocasião do primeiro ato de registro ou de averbação caso a transcrição possua todos os requisitos elencados para abertura de matrícula. 2º, são requisitos da matrícula. 1. O número de ordem, que seguirá ao infinito. 2. A data. 3. A identificação do imóvel, que será feita com indicação a. Se rural, do código do imóvel, dos dados constantes do CSIR, da denominação e de suas características, confrontações, localização e área. B. Se urbano, de suas características e confrontações, localização, área, logradouro, número e de sua designação cadastral, se houver. 4. O nome, domicílio e nacionalidade do proprietário, bem como a. Tratando-se de pessoa física, o estado civil, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas do Ministério da Fazenda ou do Registro Geral da Cédula de Identidade, ou a falta deste, sua filiação. B. Tratando-se de pessoa jurídica, a sede social e o número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda. 5. O número do registro anterior. 6. Tratando-se de imóvel em regime de multipropriedade, a indicação da existência de matrículas, nos termos do parágrafo 10 deste artigo. 3º, são requisitos do registro no livro número 2. 1. A data. 2. O nome, domicílio e nacionalidade do transmitente, ou do devedor, e do adquirente, ou credor, bem como a. Tratando-se de pessoa física, o estado civil, a profissão e o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas do Ministério da Fazenda ou do Registro Geral da Cédula de Identidade, ou, a falta deste, sua filiação. B. Tratando-se de pessoa jurídica, a sede social e o número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda. 5. O número do registro anterior. 6. Tratando-se de imóvel em regime de multipropriedade, a indicação da existência de matrículas, nos termos do parágrafo 10 deste artigo. 3º, são requisitos do registro no livro número 2. 1. A data. 2. O nome, domicílio e nacionalidade do transmitente, ou do devedor, e do adquirente, ou credor, bem como a. Tratando-se de pessoa física,
o estado civil, a profissão e o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas do Ministério da Fazenda ou do Registro Geral da Cédula de Identidade, ou, a falta deste, sua filiação. b. Tratando-se de pessoa jurídica, a sede social e o número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda. 3. O título da transmissão ou do ônus. 4. A forma do título, sua procedência e caracterização. 5. O valor do contrato, da coisa ou da dívida, prazo desta, condições e mais especificações, inclusive os juros, se houver. Parágrafo 2º para matrícula e registro das escrituras e partilhas, lavradas ou homologadas na vigência do Decreto nº 4.857, de 9 de novembro de 1939, não serão observadas as exigências deste artigo, devendo tais atos obedecer ao disposto na legislação anterior. Parágrafo 3º. Nos casos de desmembramento, parcelamento ou remembramento de imóveis rurais, a identificação prevista na alínea do item 3 do inciso 2º do parágrafo 1º será obtida a partir de memorial descritivo, assinado por profissional habilitado e com a devida anotação de responsabilidade técnica, art., contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA. Garantida a isenção de custos financeiros aos proprietários de imóveis rurais cuja somatória da área não exceda 4 módulos fiscais. Parágrafo 4º. A identificação de que trata o parágrafo 3º tornar-se-á obrigatória para efetivação de registro, em qualquer situação de transferência de imóvel rural, nos prazos fixados por ato do Poder Executivo. Parágrafo 5º. Nas hipóteses do parágrafo 3º, caberá ao INCRA certificar que a poligonal objeto do memorial descritivo não se sobrepõe a nenhuma outra constante de seu cadastro georreferenciado e que o memorial atende às exigências técnicas, conforme ato normativo próprio. Parágrafo 6º. A certificação do memorial descritivo de glebas públicas será referente apenas ao seu perímetro originário. Parágrafo 7º. Não se exigirá, por ocasião da efetivação do registro do imóvel destacado de glebas públicas, a retificação do memorial descritivo da área remanescente, que somente ocorrerá a cada 3 anos, contados a partir do primeiro destaque, englobando todos os destaques realizados no período. Parágrafo 8º. O ente público proprietário ou emitido na posse a partir de decisão proferida em processo judicial de desapropriação em curso poderá requerer a abertura de matrícula de parte de imóvel situado em área urbana ou de expansão urbana, previamente matriculado ou não, com base em planta e memorial descritivo, podendo a apuração de remanescente ocorrer em momento posterior. Parágrafo 9º. A instituição do direito real de laje ocorrerá por meio da abertura de uma matrícula própria no registro de imóveis e por meio da averbação desse fato na matrícula da construção base e nas matrículas de lajes anteriores, com remissão recíproca. Parágrafo 10º. Quando o imóvel se destinar ao regime da multipropriedade, além da matrícula do imóvel, haverá uma matrícula para cada fração de tempo, na qual se registrarão e averbarão os atos referentes à respectiva fração de tempo, ressalvado o disposto no parágrafo 11 deste artigo. Parágrafo 11. Na hipótese prevista no parágrafo 10 deste artigo, cada fração de tempo poderá, em função de legislação tributária municipal, ser objeto de inscrição imobiliária individualizada. Parágrafo 12. Na hipótese prevista no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 1.358-N da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, a fração de tempo adicional, destinada à realização de reparos, constará da matrícula referente à fração de tempo principal de cada multiproprietário e não será objeto de matrícula específica. Parágrafo 13. Para a identificação de que tratam os parágrafos 3º e 4º deste artigo, é dispensada a anuência dos confrontantes, bastando para tanto a declaração do requerente de que respeitou os limites e as confrontações. Parágrafo 14. É facultada a abertura da matrícula na circunscrição onde estiver situado o imóvel, a requerimento do interessado ou de ofício, por conveniência do serviço. Parágrafo 15.
ainda que ausentes alguns elementos de especialidade objetiva ou subjetiva, desde que haja segurança quanto à localização e à identificação do imóvel, a critério do oficial, e que constem os dados do registro anterior, a matrícula poderá ser aberta nos termos do parágrafo 14 deste artigo. Parágrafo 16. Se não forem suficientes os elementos de especialidade objetiva ou subjetiva, será exigida a retificação, no caso de requerimento do interessado na forma prevista no parágrafo 14 deste artigo, perante a circunscrição de situação do imóvel. Parágrafo 17. Os elementos de especialidade objetiva ou subjetiva que não alterarem elementos essenciais do ato ou negócio jurídico praticado, quando não constantes do título ou do acervo registral, poderão ser complementados por outros documentos ou, quando se tratar de manifestação de vontade, por declarações dos proprietários ou dos interessados, sob sua responsabilidade. Parágrafo 18. Quando se tratar de transcrição que não possua todos os requisitos para abertura de matrícula, admitir-se-á que se façam na circunscrição de origem, à margem do título, as averbações necessárias. Artigo 176-A. O registro de aquisição originária ensejará a abertura de matrícula relativa ao imóvel adquirido, se não houver, ou quando: 1º, atingir parte de imóvel objeto de registro anterior, ou 2º, atingir, total ou parcialmente, mais de um imóvel objeto de registro anterior. Parágrafo 1º. A matrícula será aberta com base em planta e memorial descritivo do imóvel utilizados na instrução do procedimento administrativo ou judicial que ensejou a aquisição. Parágrafo 2º. As matrículas atingidas deverão, conforme o caso, ser encerradas ou receber a averbação dos respectivos desfalques, dispensada, para esse fim, a retificação do memorial descritivo da área remanescente. Parágrafo 3º. Vetado. Parágrafo 4º. Se a área adquirida em caráter originário for maior do que a constante do registro existente, a informação sobre a diferença apurada será averbada na matrícula aberta. Parágrafo 4º. Eventuais divergências entre a descrição do imóvel constante do registro e aquela apresentada pelo requerente não obstarão o registro. Parágrafo 5º. O disposto neste artigo aplica-se, sem prejuízo de outros, ao registro de: 1º, ato de emissão provisória na posse, em procedimento de desapropriação. 2º, carta de adjudicação, em procedimento judicial de desapropriação. 3º, escritura pública, termo ou contrato administrativo, em procedimento extrajudicial de desapropriação. 4º, aquisição de área por uso capião ou por concessão de uso especial para fins de moradia. 5º, sentença judicial de aquisição de imóvel, em procedimento expropriatório de que tratam os parágrafos 4º e 5º do artigo 1228 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. Artigo 177. O livro número 3, Registro Auxiliar, será destinado ao registro dos atos que, sendo atribuídos ao registro de imóveis por disposição legal, não digam respeito diretamente a imóvel matriculado. Artigo 178. Registrar-se-ão no livro número 3, Registro Auxiliar. 1º, a emissão de debêntures, sem prejuízo do registro eventual e definitivo, na matrícula do imóvel, da hipoteca, anticrese ou penhor que abonarem especialmente tais emissões, firmando-se pela ordem do registro a prioridade entre as séries de obrigações emitidas pela sociedade. 2º, as cédulas de crédito industrial, sem prejuízo do registro da hipoteca cedular. 3º, as convenções de condomínio edilício, condomínio geral voluntário e condomínio em multipropriedade. 4º, o penhor de máquinas e de aparelhos utilizados na indústria, instalados e em funcionamento, com os respectivos pertences ou sem eles. 5º, as convenções antenupciais. 6º, os contratos de penhor rural. 7º, os títulos que, a requerimento do interessado, forem registrados no seu inteiro teor, sem prejuízo do ato, praticado no livro número 2. Artigo 179. O livro número 4, Indicador Real,
será o repositório de todos os imóveis que figurarem nos demais livros, devendo conter sua identificação, referência aos números de ordem dos outros livros e anotações necessárias. Parágrafo 1º. Se não for utilizado o sistema de fichas, o livro número 4 conterá, ainda, um número de ordem, que seguirá indefinidamente, nos livros da mesma espécie. Parágrafo 2º. Adotado o sistema previsto no parágrafo precedente, os oficiais deverão ter, para auxiliar a consulta, um livro índice ou fichas pelas ruas, quando se tratar de imóveis urbanos, e pelos nomes e situações, quando rurais. Artigo 180. O livro número 5, Indicador Pessoal, dividido alfabeticamente, será o repositório dos nomes de todas as pessoas que, individual ou coletivamente, ativa ou passivamente, direta ou indiretamente, figurarem nos demais livros, fazendo-se referência aos respectivos números de ordem. Parágrafo único. Se não for utilizado o sistema de fichas, o livro número 5 conterá, ainda, o número de ordem de cada letra do alfabeto, que seguirá indefinidamente, nos livros da mesma espécie. Os oficiais poderão adotar, para auxiliar as buscas, um livro índice ou fichas em ordem alfabética. Artigo 181. Poderão ser abertos e escriturados, concomitantemente, até 10 livros de registro geral, obedecendo, neste caso, a sua escrituração ao algarismo final da matrícula, sendo as matrículas de número final feitas no livro 2.1, as de final 2 no livro 2.2 e as de final 3 no livro 2.3, e assim, sucessivamente. Parágrafo único. Também poderão ser desdobrados, a critério do oficial, os livros números 3, Registro Auxiliar, 4, Indicador Real e 5, Indicador Pessoal,